Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um canal, a mais um Beto. Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Engenhos da Alma. No vídeo de hoje, o assunto ele vai ser bastante, eu acho que controverso para alguns, e se eu por um acaso esbarrar nessa justificativa linear cartesiana, né, aonde as coisas físicas têm os seus efeitos de causa e efeito, então tudo tem uma causa para um efeito. Eu peço que você tenha paciência, porque o meu raciocínio ele abrange ou ele esbarra muitas vezes em cunhos espirituais, ou você pode levar também para a física quântica ou a mecânica quântica, que são eventos não lineares. Então, isso é um outro assunto, mas para você entender a base de raciocínio que eu utilizo no Engenhos da Alma, você precisa entender que eu utilizo essa questão mais atemporal, vamos dizer assim, né? Ou essa questão multifacetada. É mais ou menos o que acontece com o mundo e até hoje com suas ordens e com suas ações, e é muito difícil a maioria das pessoas acessarem isso, porque justamente a indução ou esse treinamento ou esse exercício foi negado. E é justamente sobre isso que eu vou falar, né? Como nós precisamos diferenciar educação e escolarização, tá? Educação é a formação do indivíduo e escolarização é uma grade curricular que segue um padrão, porque por trás de instituições há um conselho ou há um órgão central que vai dizer isso é vigente, isso não é vigente, isso é oficial, isso não é oficial. As próprias edições, as próprias editoras ao longo da história recebem ordens, que muitas vezes são ocultas essas ordens, mas recebem ordens para que essas diretrizes de informação, porque um livro de história, ele não contém toda a história, ele contém provavelmente um ponto de vista, e é justamente sobre um acontecimento, né? Então assim, todo mundo, isso daí é super velho já, né? Uma guerra, ela é sempre narrada pelo vencedor, né? E não por quem perdeu. Então, isso é muito interessante para a gente entender muitas coisas da vida, né? Então, um exemplo, né? Se você quiser achar um exemplo, por exemplo, né? Você está lá e assiste um jornal sobre uma cidade fora do teu país. E aí você conhece uma pessoa que conhece um parente que mora nessa cidade, que você viu no jornal. E aí o jornal fala uma coisa dessa cidade e a pessoa que mora nessa cidade vai dizer: não, eu não sinto isso. Eu não vejo isso, eu não percebo essas coisas que você me falou que o teu jornal mostrou, e eu moro aqui, né? Então, dois pontos de vista para o mesmo acontecimento, isso é muito importante. Isso é uma coisa que, por exemplo, não é estimulado nos nossos estudantes. E se você acha que você, só por ter terminado a faculdade, ou o seu mestrado, ou o seu doutorado, você não é mais um estudante da sua vida, né? Isso é uma pena, porque a partir de agora o mundo vai exigir que você provavelmente estude mais e mais, porque a sua mente é o foco principal, não só dos governantes deste planeta, e eu espero que você tenha entendido os verdadeiros governantes, até as execuções daqui para frente, né? A gente tem até o exemplo de Elon Musk, que desenvolve chips que promete que a nossa mente vai comandar os eletrônicos, né? Então isso é uma coisa bastante séria, isso é uma coisa bastante
que tem muitos desdobramentos, muitos vieses, né? Eu, inclusive, tenho o curso online Desimaginativamente Artificial, que se você se interessa por esse tipo de narrativa e quer se especializar, quer ter mais visões sobre esses acontecimentos tecnológicos e o avanço de um futuro que de futuro não tem nada, né? Mais um controle do que um futuro, você pode fazer o curso. Mas o que eu quero dizer para você aqui é muito importante nós entendermos que educar não é escolarizar. E nós estamos lidando com a escolarização como um termo de educação, tá? Um exemplo muito básico que eu gosto de falar para as pessoas, que é, por exemplo, tá? E ouça com ouvidos espirituais. Tá? Isso é um treinamento que você precisa ter a partir de hoje, né? Porque se você linka espiritual com religião, você também precisa ressignificar uma série de coisas dentro de você. Mas tudo bem, não é o assunto do vídeo hoje, né? Por exemplo, se os estudantes, os jovens estudantes, não que eu seja muito velho, né? Mas enfim, se os estudantes forem ou fossem treinados para ter uma relação mais empática, próxima a plantas, talvez esse cenário ideológico, místico, conturbado, tudo que é negado, né, fica mais gostoso porque tem a adrenalina, né, que é proibido, né, tudo que é proibido é mais gostoso. Por exemplo, da cannabis ou a maconha, né? Se nós fôssemos educados nas escolas a ter uma relação mais próxima com as plantas no geral, ou a fitoterapia, por exemplo, né? Que é a terapia com as plantas, talvez este cenário de drogas, esse cenário pesado, essa coisa tão, né? Eu não utilizo. Mas é muito nítido que se nós tivéssemos uma outra condução para esse tipo de narrativa, né, nós alternássemos essa narrativa e que os adolescentes, os jovens soubessem usar todas as plantas, e principalmente aqui no Brasil, né, que nós somos, nossa, tão abençoados, brindados por uma flora tão vasta e, né, e tão diversificada, que talvez esse centramento, né, essa coisa que foi gerada e que é ideológica, e as ideologias são fomentadas por engenharias sociais, né? Isso, infelizmente, é uma das questões também que as pessoas não entendem por muitos motivos, né? Até por estarem inseridas nesse nível de controle. E aí a gente entende, né, a diferença de educação para escolarização. E aí, então, a educação, ela parte de uma sabedoria vinculada com a experiência, que é do indivíduo, né? E talvez, se nós fôssemos voltados, né, se nós fôssemos concentrados para uma escolarização vinculada de uma educação, nós teríamos experiências mais agradáveis, porque as pessoas saberiam lidar melhor com as experiências. E talvez, né, fazendo aqui um jogo utópico, talvez nós teríamos cidadãos mais éticos, e possivelmente até as leis poderiam ser diferentes, porque as leis nada mais são para tentar pôr ordem, só que criam totalmente a desordem, né? Então, quanto mais leis se criam, é porque o trabalho da engenharia social de desestabilização, né, vulgarização interna, externa, né, desestabilizar você, trocando todos os conceitos, as moralidades, as coisas que sustentaram, né, a gente até hoje, e de repente estão sendo trocadas com um viés de inclusão,
com um viés de amor, com um viés de empatia, sendo que distorcem cada vez mais realidades da nossa espécie, né? Porque não importa o que você seja expressivamente para o mundo, mas você tem uma condição biológica, né? E é muito importante, né? Olha só, a gente esbarrando nessa questão de escolarização e educação. Se isso fosse levado com educação, de novo, a sabedoria e a experiência de uma escolarização, então se você fosse aproximada de sua condição biológica, sem ideologias, mas a sua condição biológica e como que essa biologia funciona, talvez nós, como sociedade, estaríamos mais prontos, mais aptos a lidar, por exemplo, com cunhos, por exemplo, religiosos que são tão rígidos, mas com nossas certezas já bem encaixadinhas, bem cristalizadinhas dentro de nós. E aí, quando a gente se depara com absurdos e regras religiosas ditando anomalias sobre nossa execução de espécie, talvez a gente lidaria melhor com isso, né? Sem esses alardes, sem essas rompantes, né? Que é justamente, de novo, para desestabilizar você emocionalmente, para desestabilizar, para criar disfunções, para criar dissonância de rede neural, né? Esse é o objetivo central de toda essa questão que nós estamos passando, a dissonância de rede neural. Então, esse vídeo é para você pensar sobre todos esses tópicos, para você pensar... Eu tive que editar esse vídeo porque o pedestalzinho do celular caiu, então desculpem aí a quebra, né? Mas só para finalizar, né? Então, o que eu quero dizer com essa reflexão, com tudo isso, né? E isso pode ser muito novo para você, isso pode ser muito controverso, você pode ter um cenário de experiência, e esse é um dos problemas, né? Porque as experiências, devido a ter esse fundo ontológico, aonde a multifacetariedade das coisas, elas são muito particulares, e nós somos ensinados que a realidade é esse, digamos, essa somatória ou esse denominador mais grosseiro de um grupo coletivo, né? E não essas experiências pessoais bem íntimas, bem detalhistas de cada um, né? E é isso que vai formando o mundo, isso que vai nos dando educação, né? Talvez, se a gente começar a ressignificar, se a gente começar a entender o que foi uma escolarização e o que foi uma educação, e com muito empenho próprio, tá? Não vou mentir para você que não é fácil, tá? Vou mentir para você que, aliás, não vou mentir para você que é fácil, né? Nós nos educarmos, principalmente se você tem inúmeros gatilhos externos te inclinando para uma banda de energia, de ressonância, de frequência, fazer esse processo de educação, ele se torna um desafio homérico, quase um propósito de vida, entende? Porque a educação, em um viés mais amplo, vamos dizer assim, ela não tem uma definição específica, porque, mais uma vez, você é um ser individual, né? Então, voltando para o exemplo que eu dei, né, dos jovens aprenderem a lidar com as plantas, num geral, sabe? Sem maldade, sem malícia, né? Eu acho que isso acontece, aí você pode me dizer, não, mas
isso é ilegal, mas a indústria farmacêutica, mas então as pessoas vão virar curandeiras, então as pessoas vão ser macumbeiras, porque o tempo dos índios já passou e é um povo dizimado, não, é um povo que não foi para frente, porque hoje a gente tem tecnologia, a gente tem os fármacos, né, tal. Gente, percebe como o mundo te deu uma narrativa maliciosa, te deu uma narrativa engessada, te entregou uma realidade muito ruim de se lidar com as coisas, né? De ser flexível com as coisas, porque nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza, né? Então quer dizer que tem uma planta que faz um processo de ativação, né? Excita a sua rede neural, que faz você ter uma distorção do que nós chamamos de realidade. Mas aquilo é real para a pessoa, mas não é para outra. Então uma planta provoca isso em nós. Claro, porque nós não estamos separados da natureza. Nós não somos separados da natureza. Não existe a planta em nós. Existe tudo. Então esse distanciamento que chamam de escolarização e que nós fomos ensinados a misturar isso com educação, porque educação não tem nada a ver com escolarização, né? A gente começa a ter uma série de insights, uma série de pontos de vista, uma série de visões que podem nos beneficiar com a vida, que podem nos trazer melhores relações, né? Melhores relações com a vida, melhores posturas, melhores conduções na nossa vida. Então, o vídeo de hoje é essa reflexão, né? O que é uma educação para você e o que é uma escolarização, tá? E eu quero que você conte as suas experiências aqui nos comentários, mas eu não estou pedindo para a gente fazer o muro das lamentações e o poço das lamentações, tá? Que a educação no Brasil, ela tem vieses muito distintos e realidades muito diferentes, tá? Isso é nítido, mas eu quero que você entenda e deixe aqui nos comentários, o que você percebe na sua experiência dessa diferenciação, né? Dessa diferença entre escolarização e educação. E se você não entendeu esse vídeo também, eu quero que você deixe aqui nos comentários para a gente ter mais e mais conversas aqui, não só aqui no YouTube, né? Eu também tenho o Instagram do Engenhos da Alma, @Engenhos da Alma, para a gente conseguir sempre evoluir juntos e trazer uma realidade mais flexível para o maior número de pessoas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.